Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que tem um projeto de futuro para todos nós, sem exceção. E, infelizmente, o ser humano, com o seu egoísmo, com a sua maldade, trabalha 24 horas por dia para nos afastar de Deus, para nos afastar do projeto de Deus. A gente nasce, cresce, fica velho e ninguém ensina o projeto de Deus para nós. Por isso que Deus, irmãos, Ele fez a Bíblia. Muitas pessoas querem tirar a divindade da Bíblia, dizendo que são apenas livros inspirados, não é? A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é o projeto de Deus escrito na nossa língua para nos dar um rumo certo, um caminho. A Bíblia é a única palavra que ela serve para a essência do ser humano. Se você olhar para a sua própria vida, você vai ver que há uma verdade pela qual você deve andar, você tem o desejo de andar, você tem até a necessidade de andar, não é? E há um projeto do homem aí, que desde criancinha colocaram na sua cabeça, que você fica realmente acreditando nesse projeto, mas quando chega na hora de somar 2 mais 2, não dá certo. Começa a dar tudo errado lá na frente. Grandes amores terminam em ódio, em morte. Famílias destruídas, pessoas com as suas vidas destruídas. Irmãos, eu vou ler um versículo aqui para você entender. Diz aqui no livro de Salmos, no capítulo 119, o seguinte: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O salmista está dizendo isso por quê? Porque ele, quando ele comparou o projeto do homem e o projeto de Deus, ele viu que a palavra de Deus era mais importante do que aquilo que o mundo tinha para oferecer para ele, o projeto do homem. O homem te oferece riqueza, poder, fama, prazeres materiais, prazeres financeiros, mas ele não te oferece a felicidade. Ele não te oferece a verdade. Isso é só você olhar. Eu estava ouvindo um relato essa semana de uma senhora de 72 anos de idade que foi fazer uma viagem no maior navio do mundo, um dos maiores navios do mundo, com todo o luxo, com toda a riqueza. Estavam em um dos melhores aposentos do navio, que é a suíte virada para o mar, com a sua filha e com a sua neta. E essa senhora de 72 anos, que com certeza devia ter dinheiro, porque senão ela não ia estar num navio desse, e principalmente em um quarto desse, que é um dos mais caros do navio, ela pulou, suicidou. Me parece que no 2º ou 3º dia de viagem do navio. Aí eu te pergunto, uma pessoa com 72 anos de idade, ela já está com pouco tempo de vida, né? Ela não precisava de suicidar. Por que ela suicidou? Por que você acha que ela suicidou? Eu tenho mais ou menos uma noção, porque eu já tentei 3 suicídios e senti vontade de suicidar mais de 100 vezes. Então, essa matéria eu entendo bem. E se você vê uma pessoa pobre, uma pessoa com problemas gravíssimos, ela tentando suicídio ou querendo suicidar, ainda tem uma justificativa, né? Mas uma pessoa que está tudo bem com ela, ela tomou uma atitude tão drástica, não pensou na filha,
Não pensou na neta. Olha o legado que ela deixou para essa neta. Olha o legado que ela deixou para essa filha. Olha que nível de egoísmo essa pessoa chegou. Não pensou em ninguém, não pensou em nada. E no final não pensou nem nela mesmo. Imagina quantas vezes essa senhora de 72 anos, ela teve medo de morrer. Você, por exemplo, que às vezes é um jovem de 20, 30 anos, quantas vezes até agora você já teve medo de morrer? Medo de andar de avião, medo de andar de moto, medo de andar de bicicleta, medo disso, medo daquilo. Passou a vida inteira com medo de morrer, fugindo da morte. E no final, aonde estava o perigo? Na cabeça dessa pessoa. Entendeu, irmãos? Por que Deus deu uma Bíblia? Porque quando você começa a ler a Bíblia, você tem a oportunidade de mudar o seu pensamento. Você tem a oportunidade de colocar em você um pensamento bom, um pensamento real. É o pensamento de acordo com a essência do ser humano. Está dizendo, é o que você é. Porque o mundo te ensina a ser fingido, o mundo te ensina a ser mentiroso, o mundo te ensina a ser infiel, o mundo te ensina a ser traidor, o mundo te ensina a ser espertinho. É isso. E tudo isso que você fizer vai ser ruim para você. Tudo que você fizer de errado aqui na terra vai ter um custo, vai ter um preço. Se fazer as coisas erradas desse certo, não tinha ninguém preso nesse mundo. Uma das maiores populações carcerárias do mundo, e me parece que é a segunda, é os Estados Unidos. O país mais rico do mundo. Está cheio de americano preso lá. Perderam a sua liberdade. Você já imagina quanto que vale a liberdade? A pessoa troca por dinheiro ou por prazer? A liberdade tem preço? Para você que está solto, que está tudo bem, você acha que não tem, é como se não fosse nada. É igual a pessoa que tem saúde, para ela não dá valor a nada. Mas o dia que você perder a sua liberdade, o dia que você perder a sua saúde, você vai saber a importância das coisas. E por que uma pessoa chega ao ponto de passar por cima de tudo, de todos os seus valores, de todos os seus sonhos, e sentir o desejo de se matar, ou de matar alguém? Porque essa pessoa não tem personalidade forte para conseguir vencer os pensamentos do inferno que vem na cabeça dela. Que pensamento mau, meu irmão, todo mundo tem. Até criancinha tem. Se o teu filho crescer conhecendo a Bíblia, ele vai ter a oportunidade de lutar contra os pensamentos do inferno que vier na cabeça dele, que vão ser ruins para ele. Como a Bíblia diz, né? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam em dinheiro, outros confiam em poder, outros confiam em fama. Eu confio no Senhor. A sua confiança tem que ser em Deus. Como que você vai confiar em Deus se você não conhece a Deus? Estão pregando para você não ir na igreja mais? Estão pregando para você que você não precisa ler a Bíblia? Estão pregando para você que tudo que você fizer agora é normal? Você pode participar de qualquer coisa, não tem problema. O importante é você ficar alegre. O importante é seu filho ficar alegre. O importante é seu filho sorrir. O resto não importa. É isso que estão pregando para você, meu irmão. A própria igreja hoje, ela não quer pregar uma realidade para você, uma realidade que você, no fundo, você sabe. No fundo, você sabe. Está escrito no seu coração, você não quer ser traído, você não quer ser enganado, você não quer ser roubado, você não quer ser iludido, você não quer que finjam para você. Está claro. Não precisa de ninguém explicar isso daí, você já sabe, mas você faz de conta
que não está vendo, você faz de conta que não está acontecendo. E é por isso que os maus, que não representam mais do que 20% da população mundial, os maus não representam nem 20% da população brasileira, os maus dominam todos nós e vivemos escravos deles. Por quê? Porque nós passamos a vida fazendo de conta, fingindo, criticando todo mundo, mas a gente mesmo não tem coragem de se olhar no espelho e falar: eu tenho capacidade, eu tenho discernimento, eu tenho visão para criticar aquele. Por que eu não estou criticando a mim mesmo? Chega na frente do espelho lá na sua casa e olha para você e começa a criticar você. Porque se você mudar, vai ser bom para quem? Para Deus? Deus não precisa de você, meu irmão. Vou ser sincero. Nem Deus, nem o reino de Deus, nem os anjos de Deus precisam de você nem de mim. Não precisa. Nós precisamos de Deus. Tudo o que está aqui na Bíblia é para nós, é para mim. Tudo o que está escrito na Bíblia, as bênçãos e as maldições, são para mim e para você. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa do seu jejum. Deus não precisa do seu conhecimento. Tem que acordar para a realidade. Essa é a realidade. Quem precisa de tudo isso é você. Porque se você não tomar atitude de viver de acordo com os estatutos, os mandamentos dos juízes de Deus, que é para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes, sabe o que vai acontecer lá na frente? A conta vai vir, você vai pagar. Você vai pagar. Essa história de varrer lixo para debaixo do tapete não adianta, porque um dia vai ter tanto lixo debaixo do tapete que você vai ter que ver esse lixo. Alguém vai ver esse lixo. Deus não te chama para ser fingido, para fazer de conta, para ser hipócrita. Jesus condenou os hipócritas. Deus chama você para você olhar as coisas com a realidade, que está no seu coração já. Olha, meu irmão, luta contra a sua ansiedade, luta contra os seus pensamentos ruins, não aceite o pensamento ruim, se esforça para ler a Bíblia, se esforça para conhecer a Deus, esse esforço tem que ser seu. As pessoas estão aí iludidas, andando atrás de conversa de coach, conversa de psicanalista, psicólogo, conversa de pastor. Ninguém te chama para isso não, Deus não te chama para isso não, meu irmão. Anda atrás da sua própria cabeça e busque você fazer um esforço para você conhecer a Deus. Tire um tempo para conhecer a Deus, lute para conhecer a Deus, essa luta é sua. Ninguém vai poder te salvar, ninguém. Entendeu? Não adianta você botar a culpa em A, B, C, em fulano, ciclano. Aí eu não vou na igreja porque pastor é isso, eu não leio a Bíblia que é muito chata, é muito difícil, não entendo nada. Esquece isso daí, meu irmão. Você está enganando você mesmo. Entendeu? O esforço tem que ser seu, porque a vida é sua, ninguém morrerá no seu lugar e não tem como você adquirir conhecimento por osmose. O conhecimento você tem que lutar para conhecer ele. Entendeu? Você tem que se virar. Porque para coisa errada, você tem força. Para xingar os outros, você tem força. Para bater nos outros, você tem força. Para falar mal dos outros, você tem força. Para criticar os outros, você tem força. Entendeu? Você vê os casais hoje. O marido, para elogiar a mulher, para dizer eu te amo, é uma dificuldade. Tem gente que está 30 anos casado, nunca falou eu te amo para a mulher. Porque ele é machão, entendeu? Agora, para xingar, aí está na ponta da língua. Para criticar, para falar mal, para olhar com o olho ruim, está na ponta da língua. Isso é que é ser um ser humano? Isso é ser humano? Isso é uma vergonha. Nós perdemos para os animais. Irmãos, estamos lendo o livro de Números, capítulo 16. Números capítulo 16, diz a palavra do Senhor assim: E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete,
filhos de Rubem, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-nos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Você vai ver uma referência aqui do versículo 3 em Salmos 106, 16 e 18, Êxodo 19, 6 e 29, 45, Números 14, 14 e 35, 34. Olha aqui, irmãos, Coré e mais uma turma de pessoas que não tinham compromisso com Deus, que eram extremamente materialistas, vem dizer aqui para Arão e para Moisés que eles eram iguais. Eles eram iguais. Então não tinha por que Moisés querer dar ordem para eles ou falar o que eles deviam fazer, aonde eles deviam ir, qual atitude que tinham que tomar, ou liderar eles, sendo que foi Deus que escolheu Moisés e Arão, né? E Deus que separou. Eles já tinham visto os milagres todos feitos através de Moisés e de Arão, mas aqui, o crente arrogante, o crente metido, o crente que não entendeu que tem pessoas com vários níveis de conhecimento. Quando você entra em uma faculdade, pode ser a faculdade que for, o seu professor, com certeza, daquela matéria sabe mais do que você. Um dia, talvez, você possa saber mais do que ele, né? Mas a gente tem que aprender a respeitar as hierarquias, né? E aqui, esse pessoal, o que faz? Eles deixam claramente, com inveja de Arão e de Moisés, dizendo que eram todos iguais, entendeu? Que a congregação era santa, sendo que tinha gente na congregação ali que estava adorando bezerro de ouro, oferecendo o filho para ser queimado no fogo para deuses estranhos e vai por aí afora, né? É a tal da hipocrisia, né, irmãos? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós, incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Irmãos, aqui o que Moisés está falando acontece demais. Na igreja há um ciúme terrível, as pessoas não sabem se colocar nos seus lugares, não sabem que cada um tem a sua própria luta, não entendem também que para Deus não tem maior, não é porque a pessoa é pastor ou é, é papa, que ela é maior do que quem está no banco. Ninguém discute isso. Jesus não distribuiu cargos, entendeu? É apenas a pessoa que está na frente da obra, que ela aceitou fazer a obra mais do que você, só isso. Ela tá lutando mais, ela está buscando mais conhecimento, e por isso você tem que aprender a respeitar aquela pessoa. É a mesma coisa, um aluno entra na faculdade de medicina, no primeiro ano ele quer saber o mesmo que um cirurgião de coração, um cara que faz transplante de coração, que tem 20, 30 anos de medicina, entendeu? Mas essa disputa há muito na igreja. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também
procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmurais contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Estavam aqui já murmurando contra o projeto de Deus, que Deus tinha tirado eles de uma escravidão de mais de 400 anos, irmãos. Quantas pessoas fazem isso? A pessoa está lá no mundo, às vezes, viciada em droga, viciada em álcool, com casamento destruído, com a vida sem perspectiva, sem futuro. Deus traz essa pessoa para a igreja, Deus dá uma Bíblia para a pessoa. O que a pessoa quer mais ainda? Ela ainda quer mais. Entendeu? Nunca basta. E aqui, ó, ainda quer se fazer maior do que os outros, né? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Você vai ver uma referência aqui importante em Gênesis 4:4 e 5:1, capítulo 4, versículo 4 e 5, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3, Atos, capítulo 20, versículo 33, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Disse mais Moisés a Coré, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles colocaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Você vê que Coré aqui e Abirão conseguiu convencer mais de 250 pessoas para ficar contra Arão e Moisés. É desse jeito, irmãos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e dignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Você vai ver uma referência aqui em Números 14, 5, 26, 27, 16, Jó 12, 10, Eclesiastes 12, 7, Isaías 57, 16, Zacarias 12, 1, Hebreus 12, 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda essa congregação, subi do corredor de habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, foi a Datã e a Abirão, e após ele subiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Aqui você vai ver uma referência importante, Gênesis 19, 12 e 14, Isaías 52, 11, 2 Coríntios 6, 17, Apocalipse 18, 4. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que me deu coração, que do meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens
irritaram ao Senhor. Você vai ver uma referência em Gênesis 4:11, Salmos 55:15 e Números 14:11. Então aqui você vai ver que Deus vai honrar Moisés, que Moisés, ele é afrontado, né? Algumas vezes já tinham tentado até apedrejar ele. Uma pessoa dedicada à obra ali, fazia a obra por amor, né? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. E, no entanto, esse pessoal querendo matar ele, querendo destruir ele. E versículo 31, e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Você vai ver uma referência em Levíticos 10:2, Números 11:1, Salmos 106:18. Irmãos, é importante isso aqui, porque a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje, será o mesmo de sempre. Deus é justo, o projeto de Deus é perfeito, está escrito no seu coração. É só você começar a observar. E aí, o que é que essas pessoas fazem? Deus dá toda a oportunidade para elas, elas afrontam Deus, desprezam aquilo que Deus fez, murmuram contra Deus, contra as pessoas que Deus separou, e Deus mata eles, normal. Qual a diferença que faz para Deus? Esse Deus que estão pregando aí agora, que você pode fazer o que você quiser, você pode trair a sua mulher, continuar sendo pastor, você pode fazer o que você quiser, não tem problema não. Esse Deus não existe, irmãos. O Deus da Bíblia é justo. A Bíblia diz que Deus é amor. E se ele for amor mesmo, e amor tem que ser uma coisa... Eu estou falando um amor verdadeiro, não é esse amor que a gente sente aí não, esse amorzinho não. Porque o amor verdadeiro está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Entendeu? É o amor que não leva em conta o dano, o amor que não é egoísta, o amor que é fiel, que é sincero, que é verdadeiro, que é real, que tem discernimento, que tem sabedoria. Esse é o amor verdadeiro. Não é um amor que é justo. Esse amor que você diz que ama a mulher e trai ela, esse não é amor. Esse amor que você diz que você ama seu filho e trai a sua esposa, isso não é amor. Isso é um pensamento que você tem na sua cabeça e fica chamando de amor. Porque quem ama de verdade é fiel, é honesto, é correto, é sincero, é justo. E Deus é justo, meu irmão. Deus é justo. Essa historinha de que vai todo mundo para o céu, esquece isso daí. Essa historinha de fazer coisa errada e vai dar certo lá na frente, isso é uma mentira, não acredita nisso não. Não acredita nisso não. Versículo 36, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Você vai ver uma referência aqui em Provérbios 22, Abacuque 2:10, Números 17:10 e 26:10, Ezequiel 14:8. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal os filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Entendeu
As pessoas ainda assim, essas pessoas viram o mar se abrir, viram o Rio Jordão se abrir. Eles eram escravos, não tinham nada, saíram da escravidão ricos. Eles viram os 10 milagres que Deus fez, Deus confrontar todos os deuses que eles acreditavam. Não adiantou, irmãos. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, numa época que a lepra era uma desgraça. Era uma das piores doenças que existia. Jesus curou 10. Jesus falou que só um voltou para agradecer. Só para um teve valor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem do Senhor cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a toda a congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E colocou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Esse Deus ninguém prega não, entendeu? O Deus justo. Você imagina um céu. Qualquer pessoa que não tem conhecimento nenhum de Deus, que acreditar que existe Deus, que existe céu, ela imagina um lugar perfeito, sem ladrão, sem traição, sem safadeza, sem malandragem, sem corrupção, não é assim que a pessoa imagina? Aí você vai chegar lá no céu, vai ter esse tipo de gente lá? Vai ter assaltante, vai ter estuprador, vai ter traficante. Que céu é esse, meu irmão? A terra já é um lugar maravilhoso. Olha o quanto que é maravilhoso a terra. Olha o quanto que é perfeito o nosso corpo, o corpo humano. E por que não está dando certo aqui? Por que com toda evolução, com geladeira, televisão, luz elétrica, fogão, carro com ar-condicionado, avião, por que com toda essa tecnologia, essa modernidade, esse conforto, o homem continua fazendo guerra, continua numa ansiedade absurda, numa falta de educação impressionante, uma falta de honestidade, sinceridade? Por quê? Porque o pensamento do homem não mudou ainda. O pensamento do homem não mudou. Você olha para trás da história, o homem estava fazendo guerra em troca de tomar o dinheiro dos outros, em troca de ser mais poderoso que o outro, matando mulher, criança, escravizando. E hoje continua igual, irmão. Hoje continua igual, porque o pensamento não mudou. Aí você acha que se você não mudar o seu pensamento, você vai viver no céu. Se na terra que você já não está conseguindo viver. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.